Vamos lá, então, agradecer aqui a presença da Gabriela, do Cátilo, do Paulo, do Roberto, né, que é presidente da ANCAT. A ANCAT está junto com a Pragma promovendo esse ciclo de debates, né, Roberto? A gente sentou, pensou um pouco, e o Roberto, cara, por onde nós vamos começar esse negócio? Porque nós temos muito assunto, né, Roberto, para Poxa, é conversar. E verdade. muitas vezes a gente conversava no cotidiano da vida, a gente está na correria do dia a dia, a gente não consegue, às vezes, parar para pensar, né? Refletir, olhar as oportunidades, às vezes os desafios, as dificuldades que a gente tem. A gente diz, cara, vamos fazer um ciclo de debates aí, a Pragma e a ANCAT juntos, e vamos trazer alguns temas com pessoas importantes que vão nos ajudar a compreender o momento, a enxergar as perspectivas que ele traz para nós, né? E ver o que a gente consegue colher disso, né? Porque acho que talvez a principal bandeira do momento que a gente está vivendo é a colaboração, né? Se a gente não colaborar, se a gente não estiver junto, se a gente não confluir, fica mais difícil passar esse momento, né? Então, chegamos, né, Roberto, nesse primeiro agora, temos alguns outros aí já programados, Pragma e Sim, ANCAT, eu acho que vai ser bem, bem legal. Também a Ana claro. Paula, né? O Lucien da Abivido, que é superintendente da Abivido, ia estar aqui conosco, ele teve um imprevisto de uma reunião com o Ele teve uma governo, audiência com o governo que foi confirmada de última hora, não teve jeito. mas a gente está muito bem representada. A Ana Paula faz as relações institucionais da Vivido. Vai ser super legal poder contar com a tua presença aqui também. Obrigada. E vamos lá, vamos conversar um pouco aí. Quando a gente anunciou essa atividade, muita gente começou a mandar mensagem e perguntar, tá, mas o que vai falar? O que a indústria vai falar? Qual é a posição? Eu digo, gente, vamos conversar um pouco, né? A gente tem tanto assunto para falar, nós não vamos conseguir esgotar tudo aqui. Mas eu já tive a oportunidade de participar de uma atividade com o Paulo, com o Cátilo, de conversar bastante com a Gabriela, com a Ana Paula, né? Eu e o Roberto, a gente tem juntos aí feito, né, alguns movimentos no sentido de colaborar com a construção de perspectivas para esse novo momento. Então, a ideia é a gente realmente conversar um pouco aqui sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? E a gente chamou esse ciclo de debates de desafios e perspectivas da reciclagem no Brasil, e aí a gente começa pela ponta de cima dessa cadeia, né? Que é a indústria, quem no final da história toda recebe o material que resulta lá desse esforço e desse trabalho heróico que os catadores fazem todos os dias nas ruas e nas cooperativas desse país e, infelizmente, ainda também em muitas cidades dentro de lixões, né? São mais de 3.000 lixões ainda existentes no Brasil. Então, a gente quer começar essa conversa aqui perguntando para vocês como vocês da indústria, e depois o Roberto vai nos trazer esse outro lado dos catadores, como vocês da indústria estão sentindo, como está sendo para a indústria esse impacto da pandemia, né, da Covid-19 na indústria da reciclagem e como vocês estão lidando, né, alguns mais, outros menos, mas todos estão sentindo um impacto de diminuição de chegada de material na indústria. Como que vocês estão vendo esse momento e como vocês estão lidando com essa diminuição da chegada de material? Eu queria começar aí pela Ana Paula, pela Gabriela, desculpa. Então, boa tarde a todos, obrigada aí, Roberto, Johnny, pelo convite da Associação Brasileira de Papelão do Lado. Eu só queria contextualizar o nosso papel com relação à reciclagem. O abastecimento de embalagem de papelão do lado do Brasil, ele está bastante atrelado à capacidade de reciclar. 70% dos papéis da fibra que nós colocamos nas embalagens entregues nacionalmente tem 70% de material reciclado.
Então, as taxas de reciclagem do nosso setor são muito altas, né? Faz parte de referência já global, nós temos uma taxa de reciclagem de 85%. Então, é uma cadeia muito madura, de longo tempo, e que, obviamente, está completamente dependente desse processo de coleta seletiva, de processos de contratos de destinação de material pós-consumo. E como nós estamos vendo recentemente, aí no momento da pandemia, nós verificamos uma redução importante na disponibilidade desse material. Então, esse material hoje, em várias regiões do país, a gente encontra reduções de disponibilidade variando de 20% a 50%, depende de onde você analisa. Verificamos uma suspensão praticamente de grande porte na coleta seletiva, então essa interrupção ela tem sido de 50% de interrupções. Isso faz com que o setor traga um grande nível de preocupação, porque sem esse material, sem a conversão disso em fibra reciclada, em papel reciclado, nós prevemos uma ruptura na capacidade de abastecer o mercado brasileiro com embalagens de papel ondulado, que são as embalagens de transporte. Então, a gente tem se movimentado aí, junto com vocês e com outras entidades, associações, buscando, de forma comum, trazer de novo, reativar todo esse processo, essa cadeia, com que nós trazemos aí ao longo dos anos de forma tão bem feita, atingindo níveis tão bem reconhecidos globalmente. Obrigado, Gabriela. Acho que deixa todos nós apreensivos, né? Essa realidade aí do setor. A gente sabe a importância que esse setor tem, inclusive, né, para a produção das embalagens que transportam os produtos, né? Como se chamar de embalagens secundárias, enfim. Então, acho que é uma preocupação muito grande. A gente sabe a importância e o peso que esse material tem no trabalho dos catadores. Você sabe disso. Todas as análises que a gente faz, do ponto de vista, claro, a gente tem uma realidade dos catadores de rua, e o Cátilo vai falar agora, né? A parte do alumínio é muito trabalhada pelos catadores que atuam nas ruas, né? Mas nas cooperativas, todas as análises que nós fazemos, inclusive o anuário da reciclagem aponta isso, nós estamos sempre ali entre 60% e 70% dos materiais recolhidos com essa composição de papéis, papelões, enfim. Então, acho que você traz aqui para a gente é super importante. Obrigado. Vamos ouvir o Cátilo agora um pouco aí do setor do alumínio, das latinhas, né? Como é que está para vocês esse momento aí, Cátilo? Obrigado, Johnny, pela palavra. Roberto, Ana Paula, Gabriela, Paulo, um prazer estar com vocês. E bem dito pelo Johnny, né? É um momento de nós refletirmos o que a gente pode fazer, é um momento de cooperação, um momento de muita integração. Acho que é ideal, tomara que não só nesta live, mas em outras a gente possa estar junto como entidades, juntas, trabalhando a questão da reciclagem. Eu acho que a pandemia, Johnny, como você bem iniciaste, nos trouxe oportunidades, né? Apesar de todo o caos que ela tem sido, não só para a indústria, com queda de volume bastante expressivo, no nosso caso, né, afetando inclusive bebidas, nós vínhamos de um crescimento muito grande, então não era realmente esperado essa queda neste ano, mas todos os problemas, de modo geral, que a pandemia nos trouxe como pessoas, como familiares, como profissionais do nosso setor. Tem sido bastante difícil, então, assim, nós nos solidarizamos com todas as demais entidades, porque não só para nós, assim como para todas, o impacto tem sido bem grande. E nós notamos, o primeiro levantamento que a gente fez foi, vamos tentar entender, dentro da nossa economia circular, dentro da nossa cadeia produtiva, quem está sofrendo mais e de que maneira a gente pode ajudar. Então, nós fizemos um levantamento e de pronto procuramos a ANCAT, o próprio Johnny, o Roberto,
e vários outros parceiros, identificamos, né, que o problema da pandemia estava nos trazendo um desconforto muito grande para os catadores. E é notório, né, para a lata de alumínio, a gente tem muito pequenos apoiadores, muitas vezes pessoas individuais, autônomos, que fazem um trabalho excelente em todo o Brasil em pró da lata de alumínio e fomentando o nosso ciclo, né, a nossa economia circular. Então, o que a gente viu nos últimos meses e semanas, né? Nós vimos um verdadeiro impacto, quase um colapso sanitário e ambiental, um retrocesso ambiental muito grande em quase todo o país. Muitas das embalagens, não só nossa, mas de modo geral, e resíduos, né, que não deveriam estar indo para aterros e lixões, foram parar em lixões e aterros. Uma queda na renda familiar muito grande de catadores, uma certa incerteza com relação à legislação e aos cuidados que se deveria ter nessa pandemia. Nós tivemos parceiros como a própria ABAL, Associação Brasileira de Alumínio, através de empresas recicladoras, né, que formaram diversas maneiras, canais de comunicação com cooperativas e até com autônomos, tentando dar um certo conforto com relação à legislação. Houve uma confusão regulatória muito grande, Johnny. De tanto decreto municipal, estadual, daí vinha o federal, daí o municipal ia contra o estadual, que nós fomos procurados diversas vezes para eles tentarem entender, vem cá, eu posso trabalhar, eu estou apto a trabalhar nesse momento. Então nós tentamos ajudar dessa maneira, tentamos educar o máximo possível também em parceria com a ABAL, de modo sanitário, a orientação com os cuidados básicos de saúde, o uso do EPI, que antes, em alguns momentos, poderia até ser uma obrigação e agora virou uma necessidade. Então, primeiro cenário que nós visualizamos foi esse, de incerteza, de impacto, de um certo retrocesso ambiental que vinha evoluindo muito bem e, infelizmente, no nosso país agora tivemos que dar alguns passos para trás. Não teve jeito, foi a realidade. Daí, a partir daí, nós tomamos algumas iniciativas. Primeiro, tentar fomentar ao máximo a questão humanitária. Então, através de doações, cestas básicas, apoiamos e cada vez tentamos divulgar ao máximo as ações que a ANCAT está fazendo em pró do catador, das cooperativas, que é o básico do básico, tentar ajudar para que, através da redução da renda familiar, eles tenham pelo menos uma cesta básica e algo de conforto para ter nesse momento. Então, esse foi o primeiro aspecto que nós enfrentamos. E o segundo, junto com várias entidades, a Bevidro está aqui conosco, participou também, mais de 30 entidades em todo o país, começamos uma luta, graças muito, e aqui já agradeço prontamente a figura do Roberto e do Dione, para tentar buscar a essencialidade da coleta seletiva em todo o país. Não só com correspondência e com ofício assinado por todas essas entidades para o governo federal, como agora também iniciamos com governos estaduais e até prefeitos. Então, foi essa maneira que nós, como um primeiro cenário, né, para a gente entender o momento, nós visualizamos de muito impacto, de muita união, necessidade de união, e de tentar voltar o básico do básico, de tentar voltar a renda para o catador e, principalmente, garantir o aspecto regulatório para a permissão da essencialidade da coleta seletiva. Então, eu inicio assim e depois eu acho que a gente pode voltar a alguns pontos. Johnny. Excelente, Cátia. Eu acho que você traz um pouco esse quadro de como tem sido difícil, né, lidar com essas restrições que a gente entende. Tem questões sanitárias efetivamente emanadas pelos órgãos de saúde pública nacionais e internacionais. A gente precisa cumprir essas limitações que são estabelecidas na circulação de pessoas em algumas atividades, mas, de fato, a gente tem se dedicado, junto com a Abralatas, com outros parceiros, o IBA, né, teve junto também aí na assinatura desse documento, né, foi tudo muito rápido, outros parceiros talvez
venham a aderir aí a essa iniciativa. Mas, de fato, é um grande desafio, porque a gente sabe da necessidade, por um lado, de manter as medidas de restrição de circulação das pessoas, mas, por outro, efetivamente, a gente tem algumas atividades que são essenciais, a própria legislação as reconhecem assim, né? A Lei de Saneamento Básico considera lá a coleta seletiva também como uma atividade essencial, mas a gente, e foi essa a nossa preocupação, né? Não basta só a gente dizer tem que voltar, a gente tem que apontar que são necessárias medidas para garantir a segurança dos catadores, e a gente também trabalhou, né, Cátilo, em cima disso. Tem um documento importante que o Observatório da Reciclagem Inclusiva produziu nesse sentido, a gente incorporou no documento, então acho que é mesmo isso, Cátilo. Queria ouvir o Paulo agora, né? O Paulo da Abiplast, né? E a gente sabe que, embora o plástico não seja o resíduo mais recuperado pelas cooperativas, a gente sabe que, em termos de resultado econômico, ele tem uma representação muito importante para as cooperativas, né? Várias empresas vêm anunciando medidas, né, em razão de toda essa mobilização internacional que a gente teve, né, em relação à questão da recuperação do plástico, e a gente tem conversado muito com o Paulo, e o Paulo tem sido um parceiro para nos ajudar a refletir como que a gente pode aproveitar, né, esse momento. São oportunidades, é difícil, né, nesse momento de luto que a gente vive, falar de oportunidades, mas, de fato, surgem algumas oportunidades da gente melhorar o que a gente está fazendo, né? A gente evoluir nessa atuação na cadeia da reciclagem, seja das indústrias, sejam dos catadores, das empresas que colocam os seus produtos e embalagens no mercado, e o tema do plástico tem nos mobilizado, e a gente tem conversado muito com o Paulo, e é um prazer, Paulo, você estar aqui conosco, e queria te ouvir um pouco de como está sendo esse momento, né? Como vocês estão lidando com esse momento aí na indústria do plástico, né? Com toda essa singularidade da conjuntura que nós estamos vivendo. Ok, boa tarde. Bom, obrigado aí pelo convite, Johnny, Roberto, né? Prazer aí estar com vocês aí, Cátilo, Gabriel e Ana Paula. Bom, eu acho que a gente né? Eu acho que vou complementar um pouco do que a Gabriela e o que o Cátilo falaram, porque assim é uma soma de uma situação que realmente a gente não esperava, né? Só para dar um grande número, a gente teve uma queda no setor de transformado plástico em 40%. Ontem saíram os números da pesquisa industrial e, enfim, assim, é uma coisa, né, assustadora. Nunca isso tinha acontecido. O que tem um reflexo para trás, né? Se você não tem, né, o consumo de produtos finais, a gente acaba diminuindo a produção, acaba diminuindo tanto a compra de matéria-prima virgem e também de materiais reciclados. Só para dar um número, né? Se a gente pegar o setor de higiene pessoal, cosméticos, construção civil, bebidas e vestuários, são basicamente 50% de utilização de PCR, né, do pós-consumo, né? E são setores que, né, higiene pessoal, tirando acho que álcool gel, mas enfim, perfumaria, só a gente olhar no nosso dia a dia, a gente vê que a gente tem reduzido sobremaneira isso daí. Construção civil, não precisamos, já estava numa draga, né? Então esse momento, bebidas, Cátilo aí pode também corroborar, né? Enfim, o setor que perdeu bastante consumo, né? E vestuário e têxtil também. A gente, no nosso, como CPF, a gente vê no nosso dia a dia o quanto de roupa que a gente tem consumido. Enfim, esses são produtos que, enfim, utilizam bastante reciclado. Então, você teve na ponta uma diminuição muito grande desse consumo, né, de atividade, o que acaba refletindo no resto da cadeia como um todo. É óbvio que isso não é uma explicação, mas eu acho que isso assim, é um fato, mas faz a gente refletir algumas coisas, né?
eu acho que tudo que a gente está passando aqui, eu acho que é um bom momento para a gente repensar algumas questões, né? Como, por exemplo, será que o modelo de gestão de resíduos que a gente tem não seria um momento ideal da gente repensar? Eu sei que a gente tem questões emergenciais como a segurança jurídica da volta, da coleta, né? Dos resíduos, né? A gente tem questões que são emergenciais e tem que ser tratados com muito carinho, porque tem a questão da volta, mas tem a questão dos protocolos, como é que a gente une essa questão de atividade produtiva com a questão epidemiológica e de saúde ocupacional. Mas eu acho que aí tem uma oportunidade, a gente até chegou a falar disso, Johnny, e o Roberto também estava junto, que eu acho que agora é um momento da gente refletir essas relações que a gente tem com as cadeias produtivas. Então, gestão de resíduos, a gente tem que repensar isso daí. Não dá para a gente ter esse modelo que a gente sabe que não tem funcionado, né? Ela ainda tem muita coisa para a gente avançar, porque isso tem reflexo na forma que a gente se relaciona com a cadeia, né? Da forma que a gente trata o nosso fornecedor, né? A gente tem que ter um novo olhar para o fornecedor, né? Pensando como indústria, o catador, a cooperativa, ele é um fornecedor, ele é o principal fornecedor de matéria-prima dos nossos produtos, né? Então, não dá para a gente ter um olhar que não contemple essa geração de valor, ou seja, uma nova forma, porque se a gente não tem quem está com EPI, cumprindo as NRs, cumprindo todos os processos, que a gente fala, pô, mas como é que você vai fazer um negócio desse? Cara, tem que ter. Se a gente olhar para a década de 80 e 90, quando começaram os programas de qualidade, produtividade, que era aquela moda toda, você teve um monte de instituições, Sebrae, Senai, etc. e tal, que montaram uma série de produtos de qualificação de fornecedores. Você tinha produtores, eu me lembro na década de 90, que não tinham capacidade mínima para fornecer para a Petrobras e se tornaram grandes fornecedores da Petrobras, porque passaram por um processo de escalonamento, de reestruturação, né, de qualificação, né, e isso é investimento. Né? Então, é um investimento que tem que ser feito não só pelo setor público, tem que ser investimento feito pela própria cadeia. Né? Agora, e aí quando eu falo da gestão de resíduos no geral, é que assim, imagine se a gente pega todos os setores num programa de qualificação de catadores e de cooperativas e monta um programa multissetorial, né? Focado. Não estou falando dos investimentos de coalizão, dos investimentos. Estou falando de uma coisa que vários setores fizeram no passado e que não é nada novo. São coisas que dariam para fazer. Eu acho que esse novo olhar da gestão e dos catadores, das cooperativas como fornecedores é fundamental. E a gente tem ferramentas hoje muito acessíveis para a gente, né? A gente conversou sobre aplicativos, sobre formas de investimento como se fosse uma bolsa futura de materiais. Eu acho que essa engenharia está no mercado, está muito fácil. O problema não é esse. Eu acho que falta um pouco a gente sair um pouco desse retângulo que a gente está aqui e a gente tentar começar a pensar, deixar esse retângulo um retângulo só de todos nós aqui. E outra coisa é a questão da nossa relação com o consumidor. Eu acho que hoje, né, a gente olhando como CPF, a gente está desembalando muito mais coisas em casa do que a gente desembalava antes. Né, o unboxing, a experiência do unboxing que o Steve Jobs trouxe para a gente em algum momento, a gente vive no todo dia, ou abrindo o Rappi, ou abrindo uma coisa que você comprou, um livro, qualquer coisa que você comprou, você vai tirar lá, você vai ter que higienizar, então você tem uma relação afeto e uma outra relação com a embalagem, você vai ter que limpar aquela embalagem. Então, será que isso não pode nos dar um efeito pedagógico de começar a valorizar a embalagem, ou de entender o valor da embalagem, que aquilo tem valor e que quando eu higienizo ela, que é o exemplo clássico que a gente está tendo agora, isso me dá um efeito pedagógico que, pô, não joga fora isso, cara. Coloca no destino corretamente, coloca no outro lugar, começa a ter uma relação diferente. Então, eu acho que assim, a gente tem de saída três novas formas de pensar o resíduo, a forma de atuar com os fornecedores e como é que a gente usa esse modelo pedagógico dos consumidores para eles terem essa relação e esse
novo comportamento em relação à embalagem. Vou me ficar por aqui para a gente dar tempo para todo mundo falar. Boa, Paulo. Sempre bom é conversar com você. Acho que as nossas conversas, você tem trazido um pouco essa questão. Eu e o Roberto, a gente tem conversado um pouco também sobre isso, né, Roberto? Assim, de que esse ambiente que essa pandemia trouxe da colaboração, da solidariedade que transborda em muitos setores, a gente tem visto empresas aí, vocês todos, aí a BPO tem feito um esforço brutal, a Abralatas, a BV, todo mundo, inclusive, entrando na campanha de solidariedade. E eu acho que o que você traz, Paulo, é como que toda essa energia, esse esforço, essa vontade de colaborar nossa não fica adormecida depois que passar a pandemia, né? Como que a gente continua isso, né? E, inclusive, eu acho que você traz aqui uma questão, né? Para aqueles que são jovens há mais tempo, né? Devem lembrar todo o processo de como o Estado brasileiro lidou com o processo de industrialização do país, né? Você teve setores inteiros que foram financiados com recursos públicos, né? Nós podemos falar aqui do setor de petróleo, nós podemos falar do setor automotivo, né? A própria agricultura, né? Agricultura que o Estado brasileiro sempre financiou muito. Bom, nós vamos sair dessa crise com uma situação de desemprego brutal, né? Uma economia numa situação na UTI, né? E aqui nós temos um setor que é um setor intensivo em mão de obra. Será que esse setor, por ser um setor intensivo em mão de obra e também pelas questões sanitárias, tendo em vista que o resíduo ele é um vetor de transmissão, e aí os catadores até dizem, né? Pô, os caras estão dizendo que é um vetor de transmissão do vírus, a gente trabalha dentro de lixão há muitos anos, tem vários outros vírus que são levados e parece que só agora está todo mundo enxergando, né? Então, acho que o que você traz, Paulo, é muito importante, porque tem a ver com uma discussão mais estrutural, né? Nós temos uma cadeia intensiva em mão de obra com oportunidades que alinham o nosso país, inclusive com um debate internacional relacionado à questão ambiental e que pode nos colocar num outro patamar. Eu acho que eu queria depois retomar essa conversa aí, Paulo, porque eu acho que ela é muito importante para nós. Obrigado. Vamos ouvir a Ana Paula, né? A Ana Paula, a gente tem trabalhado aí também bastante com a Abvidro. Queria te ouvir também, Ana Paula, um pouco como está sendo para vocês, como vocês estão sentindo, qual o impacto que vocês estão tendo agora nesse momento aí de diminuição de volume de resíduos. Enfim, vamos ver, Ana Paula. Bom, a gente, como os outros setores, teve um impacto bastante grande a questão da pandemia. Houve uma redução de consumo, lógico, houve uma redução de compras de embalagem. Mas eu acho mais importante do que tudo isso que nós estamos falando agora, contextualizar uma questão que é uma ferida nossa, como um todo, na questão da reciclagem. A pandemia, eu estou dizendo isso em vários lugares e vou dizer aqui, a pandemia ela não trouxe nada de novo, a não ser as questões do medo de um vírus novo. A pandemia evidenciou as chagas que a gente já tem. Num país como o nosso, que tem baixo saneamento, num país nosso que tem um atendimento muito precário das questões sociais, e basicamente na questão da reciclagem ficou muito evidente o quanto esta cadeia e o quanto os catadores conceitualmente estão mal posicionados, como a gente os posiciona mal. Por que eu digo isso? Me dá uma profunda angústia quando a gente vê a questão da catação, né? Eu valorizo muito a inclusão, acho que essa forma foi uma forma brilhante de unir o útil ao agradável, mas eu enxergo também uma dificuldade que a gente tem em tangibilizar o trabalho do catador, em tangibilizar o trabalho da cooperativa. Quando a Loga passa aqui na porta da minha casa, ou a Estre passa aqui na porta da minha casa, e quando um município paga para uma Solvi coletar o lixo, é bem
tangível, ele vai coletar aquele lixo, ele vai dispor num aterro, todos esses serviços são pagos. Quando recai na cadeia do catador, a gente quer supor que o resíduo em si pague todos os serviços que ele presta. E isso ficou muito evidente agora, porque como o material não está circulando, a atividade dele deixou de ser remunerada. O negócio não se sustenta. A gente vê cooperativa abrir e fechar o tempo inteiro por conta de que o negócio não é sustentável. E ele não é sustentável porque a gente até hoje não conseguiu embutir na cabeça de todos que o resíduo não tem valor em si, ele é uma prestação de serviços. O valor do material é um plus da equação econômica. O que basicamente é remunerado é o trabalho. E o trabalho hoje não vem sendo remunerado. As cooperativas tentam se equilibrar numa equação econômica onde o material remunere a operação. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar assim, para o debate, queria ouvir vocês todos, de que nós, setor produtivo, precisamos ter uma clareza com isso e conceituar melhor o trabalho das cooperativas, porque a gente tem que trazer para um modus operandi, onde as relações não são de humanitárias, não são de boas intenções. Elas são comerciais, eles têm um negócio, esse negócio precisa ser remunerado e hoje a conta não fecha justamente por isso. A Abvidro tem participado de uma série de ações aí, as próprias indústrias têm feito com a preocupação de tentar manter a cadeia, para a cadeia não desarticular nesse processo, porque a gente demora 10, 20 anos para conseguir uma cadeia. A gente está com uma demanda reprimida de vidro enorme nas fábricas. Para todo mundo que está ouvindo, nem sei se todo mundo sabe, o vidro não pode desligar a fábrica, não pode desligar o forno. E a gente, para poder fazer esse forno funcionar, precisa de caco nesse momento, mesmo sem consumo. E esse caco não está chegando, está bastante complicada a nossa situação e evidenciou para a gente, mais uma vez, a necessidade que o Paulo brilhantemente colocou aqui, que é repensar essas relações, repensar como é que a gente estabelece essas relações. Eu acho que, mais do que nunca, abriu-se uma oportunidade para a gente enxergar os nossos desafios com mais clareza, com mais evidência, e tentar propor a eles de uma forma colaborativa, mas quando falo em colaborativa, eu sempre fico assim, me dá um certo quesinho, porque o capitalismo ele nunca vai ser colaborativo, ele visa lucro. Então, dentro desta atividade, de que forma a gente pode manter uma situação sustentável com os catadores, com as cooperativas, que eles se mantenham e que não seja por cordialidade, nem por... eu esqueci a palavra agora, caridade, que não seja por caridade, seja por uma atividade profissional constituída que eles prestam para o mercado. Então, acho que a pandemia talvez tenha aberto essa chaga com bastante evidência e deixe para a gente esta mensagem, que a gente precisa ter um trabalho planejado, unificado. Essa questão da reciclagem não pode se resumir a projetos, um projetinho aqui, um projetinho ali, ela precisa ser sistêmica. A gente precisa criar um sistema que olhe para isso de forma conjunta. Esse sistema tem que ser remunerado nas suas diferentes tarefas. E isso cabe a gente, setor produtivo, entender esta conta e arcar com a consequência e a mitigação do impacto da nossa embalagem, não só na reciclagem, né? Porque a reciclagem acaba também se remunerando pelo valor do impacto ambiental desde a extração da matéria-prima. E hoje ela é uma forma de poupar essa extração, a gente reutilizar esse material, criar, desenvolver iniciativas que permitam com que a gente, de fato, siga a hierarquia da lei, que é reduzir. Como é que a gente reduz a extração? Como é que a gente melhora o ciclo de vida dos nossos produtos? Como é que a gente repensa embalagens? Tudo isso está atrelado à atividade da reciclagem.
Mas se ela fica, se a remuneração dos catadores fica ligada ao valor do material, a gente nunca vai fechar a equação de diminuição de consumo, porque o trabalho deles vai depender sempre de um certo nível de consumo. E eu acho que a gente tem que começar a pensar que o trabalho deles é mais do que isso. É um trabalho de prestação de serviços e a gente precisa ver como é que a gente encaixa isso na lógica hoje da reciclagem e da logística reversa, que eu acho que é fundamental ela acontecer para eles terem um material para poder trabalhar. Obrigada, eu queria cumprimentar a todos aqui, Dione, Roberto pela iniciativa, eu tenho um grande carinho por vocês, porque eu acho que vocês são figuras que abrem os olhos da gente para questões muito importantes, e uma delas é a inclusão, que é outro grande papel do movimento de catadores. Ele acaba virando um vetor de inclusão, e essa inclusão precisa ser potencializada, e não é eu não estou longe de mim estar criticando isso agora, gente. Eu acho muito importante esse trabalho que está sendo feito de cesta básica, de auxílio, só que eu acho que esse trabalho ele deveria estar sendo feito pelo Estado. O Estado deveria estar socorrendo essas pessoas e o setor produtivo deveria estar investindo no negócio para não deixar ele parar. Então, é uma série de confusões que a gente tem e que a gente vai ter que aproveitar esse momento para fazer esses ajustes. Obrigada pela oportunidade, eu queria ouvir vocês mais um pouco. Bom, agradecer aí, Ana Paula. Acho que a gente está numa conversa muito boa com a Abvidro, né? Nós caminhando aí, inclusive, eu já comentei isso com o Paulo, com a Gabriela, acho que com o Cátilo a gente ainda não teve oportunidade. A gente está montando um modelo aí logístico de operação que possa tornar viável, né, para as cooperativas, de um lado, a comercialização de alguns materiais em melhores condições e, ao mesmo tempo, num arranjo que responda às exigências da indústria, né? Onde todo mundo possa ganhar. Essa é um pouco a ideia. Quando o Paulo falou lá no outro comentário dele, dessa coisa, vamos pensar junto, né? Eu fico tendo aqui, Gabriela, Cátilo, várias ideias, né, dentro das coisas que a gente já conversou, porque a gente é muito aqui, a gente às vezes reproduz muito uma cultura de que, né, tem até aquela frase, cada um no seu quadrado, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco de cada um no seu quadrado e pensar um pouco como a gente triangula, né? Como que a gente faz, né, que essa economia circular ela realmente tenha circularidade, né? E daqui a pouco o espaço que eu uso para armazenar e organizar a venda do vidro, será que não cabe um espaço lá para trabalhar o papelão, outro para o plástico, enfim? Então, eu acho que a gente tem uma inteligência coletiva aqui, que ouvindo um pouco a Ana Paula também me faz ter várias ideias. E acho que a Ana Paula deixou uma bola quicando aí para o Roberto, que eu já estou vendo ele matar no peito aí para chutar, né? Vamos ouvir um pouco o Roberto aí para ele nos falar de como está esse momento para os catadores também, como eles estão sentindo esse momento, né? E a gente terminar essa primeira rodada que a gente está fazendo para ficar todo mundo na mesma página e a gente depois entrar aí para uma segunda rodada, né, de perspectivas, desafios e até ouvindo algumas questões que estão surgindo aqui no nosso chat, né? A gente já está aí com mais de 200 participantes. Daqui a pouco, depois do Roberto, a gente cita aí algumas pessoas que nos deixam muito felizes também de estar aqui conosco. Vai lá, Roberto. Obrigado aí, Johnny. Obrigado, né? Agradecer aí a participação aí da Gabriela, do Paulo, da Ana Paula, do Cátilo, né? Agradecer aí a Pragma aí, que é um baita de um parceiro aí da ANCAT, né? Um parceiro técnico aí da ANCAT, que nos convidou para esse desafio dessas webinars aí, né? Que eu acho que é muito bacana, porque todo esse processo, né? Acho que essa questão da construção conjunta, de nós podermos aí acompanhar todos esses processos de evoluções, né? Conjuntamente com uma equipe técnica, para nós é fundamental. O melhor, eu digo para vocês que o melhor
o melhor aprendizado técnico é estar junto com a equipe técnica, aprendendo com o técnico, né? Estou aprendendo muito com o Johnny, com toda a nossa equipe, e isso vai para nós como catadores o crescimento, né, desse nosso trabalho, né? E começar a entender e ter estratégias para esse momento, que é um momento crítico. Ao mesmo tempo, né, eu venho participando de algumas lives e percebo que e vejo que, na verdade, esse momento está trazendo para a gente, emergendo para a gente, né, um ator muito importante que muitas vezes não estava sendo reconhecido da forma que deveria ser, né? Que somos nós catadores que estamos ali naquela base, né? Na base da alimentação de toda essa pirâmide, né? Nós estamos ali fazendo a alimentação, fazendo a coleta, uma vez em cooperativa, ou em associação, ou avulso, está desenvolvendo esse trabalho está subindo para cima para alimentar a cadeia da reciclagem, mas muitas vezes esse ator principal ele não estava muito sendo visto, estava invisível nesse processo todo, né? E aí, com todo esse processo com toda essa paralisação, né, das coletas seletivas, das atividades dos catadores, e isso demonstrou, na verdade, o que significa essa grande massa de trabalhadores que estão ali na ponta fazendo esse trabalho debaixo de sol, de chuva, enfim, com seus carrinhos e tudo mais, né? Então, assim, essa massa, a importância dela, quando a alimentação da cadeia da reciclagem começou a se declinar, né? E aí veio, na verdade, as nossas conversas com vários setores da indústria, né? Buscando com a gente, puxa, como que a gente faz, como que toca isso, como que a gente pode retomar, tem material estocado, o que a gente pode fazer de preço. Putz, então, aí a gente começou a entrar também nessa questão desse entendimento que o nosso trabalho de catadores, né, como que a Ana Paula mesmo colocou, que o nosso trabalho é um trabalho fundamental, né, e, na verdade, não é um trabalho assistencial, né, é um negócio. É isso que precisa ser encarado, na verdade, o trabalho dos catadores. Para quê? Para que exista, na verdade, uma sustentação, de fato, nessa operação dos trabalhos. Então, assim, somente a coleta, né, dos materiais, venda, comercialização desses materiais, não paga essa conta, né? Não fecha essa nossa conta, nunca vai fechar essa nossa conta, né? Também a gente acha também que essa conta tem que ser rateada. Essa conta também não é uma conta só das empresas, não é só das prefeituras. É de todos aqueles que nós prestamos serviço. Nós prestamos serviço para as prefeituras, prestamos para as empresas. Essa conta pode ser rateada entre os dois atores aí, para que a gente possa manter, né, uma qualidade de eficiência nesse trabalho, né? Recentemente, né, Johnny, a gente tivemos aí uma experiência, né, inclusive na cooperativa que eu faço parte, que teve uma questão de incêndio e tudo mais, e nós tivemos uma empresa, né, que topou, né, fazer um apoio na cooperativa, desde que a cooperativa tivesse alguns critérios de compliance. Olha que coisa bonita a palavra, né? A palavra compliance dentro da cooperativa, né? E aí a gente construiu, na verdade, todo um processo dentro da cooperativa, né? Todo um processo de organização dentro da cooperativa, só que nós vimos o quê? Que todo esse processo ele tem custos, né? Custos enormes, né? Você tem custos tributários, tem custo de folha dos catadores. Você quer pagar um catador bem? Eu sempre digo para os ferro velhos que muitas vezes me gostam de bater em mim, né? Porque antes eu trabalhava com ferro velho, hoje eu vou dar uma batida neles também. Eu digo para os o seguinte: olha, se vocês querem continuar com suas atividades com os catadores, eu não estou criticando isso. O que nós estamos dizendo é o seguinte: vocês querem continuar? Então pague da forma que deve ser pago esses catadores, né? Registre esses trabalhadores, pague os benefícios trabalhistas para esses trabalhadores, enfim, faça o que tem que ser feito para esses trabalhadores. Porque as cooperativas fazem isso, né? As cooperativas, elas pagam o INSS do cooperado, muitas cooperativas já pagam salubridade, que ela tem que pagar a salubridade desses trabalhadores, né? Então, tem vários custos que são envolvidos aí, contabilidade, contadores, né, dessa cooperativa, paga advogados, porque as cooperativas também têm problemas trabalhistas,
né? Então, assim, não só problema trabalhista, tem problemas de várias naturezas. Então, de qualquer forma, uma cooperativa, ela tem um nome no sua finalidade como cooperativa, ela tem sua essência de cooperativa porque ela trata tudo no seu coletivo, ela reparte seus, né? Ela divide ou rateia suas dívidas, ou rateia seus lucros entre os cooperados, né? Porém, as suas obrigatoriedades é igual, na minha opinião, hoje, inclusive com a nova lei do cooperativismo, da cooperativa de trabalho, onde as cooperativas de catadores se enquadram, ela é igual para todo mundo. Ela não tem, ela não diferencia muito a nossos custos com o custo de uma empresa comum, né? Então, é fundamental nesse tema, nesse momento que nós estamos aí com esse trabalho, nesse momento da pandemia, nesse momento todo que nós estamos discutindo toda essa questão. Inclusive, eu escuto muito, né? É importante que os catadores se profissionalizem, né? A gente até falou aqui um pouco disso, né? É importante que se qualifique os catadores, é importante, gente. Mas se não tiver dinheiro nesse jogo para manter a estrutura dos catadores, pode qualificar, pode tal, etc, que vai ter custo. Quando você fala em qualificar, vamos dar um exemplo que eu já vou encurtar, depois nós vamos voltar de novo a falar sobre essas coisas. Eu vou dar um exemplo muito, muito próximo a nós, né? A ANCAT. A ANCAT é uma associação que ela é uma associação do Movimento Nacional dos Catadores, ela veio do Movimento Nacional dos Catadores, é o resultado do Movimento Nacional dos Catadores. Ela é operada, né? Ela é administrada pelos catadores, porém tem uma rama de equipe de técnicos que nos auxiliam, né, em toda essa trabalheira que nós temos no Brasil inteiro, que apoiam todo dia esse nosso trabalho, inclusive dos apoios das nossas assessorias técnicas principais que estão nesse processo, que é um dos coordenadores geral, é o Johnny, né? Então, assim, a gente tem todo um amparo técnico para ter isso. Então, uma cooperativa necessariamente não quer dizer que os catadores precisam operar isso, mas eles precisam de apoio técnico para se tocar os seus trabalhos. E para ter o apoio técnico, tem custo. Não tem como fugir disso. Então, é fundamental. A gente fez, nesse momento, essa campanha emergencial, né, que é a campanha de solidariedade aos catadores, que é uma campanha emergencial que nós fizemos, mas com um entendimento muito claro que, sabe, Ana Paula, que isso para nós era uma coisa, um analgésico nesse momento, né? Um analgésico urgente. Porque o mais principal hoje é pensarmos, na verdade, nessa retomada do trabalho. É como o Cátilo colocou, que, na verdade, é a questão da essencialidade que nós estamos trabalhando, porque o trabalho da coleta seletiva é essencial, tanto para a cadeia da reciclagem, para o meio ambiente, para a população como um todo. É fundamental esse nosso trabalho. Então, a continuidade aí dessa nossa atividade é fundamental a gente pensar em próximos passos dos negócios que nós vamos falar em seguida. Eu vou deixar o Johnny falar, que o Johnny já está falando. Opa, o tempo acabou. Valeu, Johnny. Ô, Roberto, boa, cara. Acho que é sempre bom aí trocar ideia com o Roberto. Eu preciso fazer o registro aqui, né? A gente já está aí há 5 anos, a Pragma Soluções Sustentáveis, nessa parceria com a ANCAT, né? E sempre... Acho que isso que o Roberto falou é importante, né? Porque às vezes a gente olha uma grande empresa que está indo bem e tal, parece que a empresa ela é um ser que sozinho resolve tudo. A empresa vai bem porque ela contrata os melhores técnicos, os melhores profissionais, ela tem dinheiro para isso, né? Então, eu sempre digo, a gente dá uma assessoria estratégica para a ANCAT, o Roberto sabe disso, a gente sempre... Roberto vai lá e apresenta cenários. Mas quem decide sobre os cenários e os caminhos são os catadores. Então, quer dizer, se eu tiver a oportunidade de apresentar cenários e consequências e possibilidades, os catadores têm condições de tomar as suas decisões. Agora, precisa ter dinheiro para pagar os melhores profissionais. A ANCAT, com esse entendimento, com essa forma de atuar e buscando se cercar de bons profissionais, conseguiu avançar e hoje é uma das principais instituições que operam projetos na área da logística reversa no Brasil. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, talvez, ter essa percepção, e até quem atua nessa área, como a Pragma atua, entender que os catadores têm o seu espaço e aqueles que prestam o serviço técnico também têm o seu. Agora, precisa respeitar o protagonismo dos catadores, precisa ouvir,
né? E precisa entender que quem está com a mão no material, fazendo a coleta, a triagem, são os catadores. Então, acho que ouvi-los é algo muito importante, né? A gente já passou aqui mais de 200 pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu queria só, não dá para falar de todo mundo, mas registrar algumas pessoas aqui com quem a gente trabalha muito, conversa, troca ideias, né? Agradecer o Fernando Vanzumer aí, que foi um cara, na época na Tetra Pak, foi um cara que nos ajudou muito, né? Para conseguir posicionar melhor os catadores no acordo setorial de embalagens. A Rose da BIPEC, a BIPEC tem um tremendo de um programa, né? De apoio a cooperativas aí, e nesse momento de pandemia também está fazendo um trabalho fantástico, inclusive de colocar um recurso adicional para ajudar na sustentabilidade dos catadores nesse momento. A gente está aí com a ANAP, com o Instituto Lixo e Cidadania, a Nícia da Lenon Ambiental, o Matheus da Giral, que está aí conosco, a Kelly da Bimpet, que é uma parceira também aí dos catadores da Pragma. A gente tem desenvolvido junto aí o projeto Recupera. A gente tem o ORIS, né, o Observatório da Reciclagem Inclusiva, várias pessoas aqui participando. O ORIS produziu um documento muito importante, né, de orientações de como tratar nesse momento de retomada das atividades, né, uma série de procedimentos que precisam ser adotados. Eu aconselho quem não teve acesso ainda buscar esse documento, é um documento muito rico, né? A Jaque, do Instituto Sustentar, a Jaque está lá na Inglaterra, terminando o pós-doc dela, né, também nessa área de resíduos, e está aqui conosco também uma grande parceira, o Guilherme da Abralatas, a Emília, lá da Unicamp, o Bertrand, lá de Recife. A gente tem gente do Sul, do Norte, né, o Arildo, presidente da Unicopas. Enfim, agradecer a todo mundo. Desculpa, não dá para citar todos aqui, mas é muito bom estar com vocês aqui fazendo esse debate, porque a gente também consegue, com isso, ampliar conhecimento e informação a respeito do setor. Mas, enfim, eu acho que essa primeira rodada nos deu um pouco o panorama de como está esse mercado, como está a cadeia nesse momento de dificuldade. Embora algumas falas já tenham avançado sobre perspectivas, futuro, enfim, eu queria provocar vocês aqui a duas questões. Tá? Primeiro, algumas questões que foram levantadas aqui, tá? Apontaram o seguinte: não, olha, tem alguns lugares que está vendendo material, mas o preço caiu muito. Isso é por quê? É porque a indústria está pagando menos. E eu só agregaria nisso porque o Roberto está vendo, a gente está acompanhando, né, Roberto, algumas organizações, a gente está vendo situações em que tem cooperativas e catadores até autônomos vendendo material a 30% do valor normal de mercado. Então, queria ver com vocês como que está essa questão do preço aí, do ponto de vista da indústria, o quanto isso é um impacto em cadeia, ou quanto que isso é a própria regulação da cadeia aqui embaixo, né? E aproveitar, fazendo esse questionamento, ver se a gente consegue desenvolver um pouco mais essa ideia, porque eu vejo que a única certeza que a gente consegue ter nesse momento é que a gente não tem certeza nenhuma de como as coisas vão ficar depois dessa pandemia. A gente sabe que muita coisa vai mudar, né? O próprio mundo do trabalho tende a passar por uma transformação muito grande. Eu acho que economistas de ponta, aí, expoentes até da sociologia, têm feito análises importantes do mercado do trabalho, das dinâmicas sociais, e têm nos indicado que transformações acontecerão em todos os setores, né? E nesse setor especificamente, como eu já havia falado antes, é um setor intensivo em mão de obra, é um setor muito desestruturado e que funciona de forma fracionada. Então, eu hoje tenho as cooperativas e catadores recolhendo material, eu tenho a indústria lá na ponta que compra, eu tenho agora ações de logística reversa acontecendo, mas também de forma desarticulada.
Então, eu deixo aqui para vocês uma questão que tem nos inquietado, que é como nós podemos, nesse lado aqui da indústria, né? Eu acho que tem outros setores, aqueles que colocam as suas embalagens no mercado, que tem outras conversas que nós precisamos fazer, que podem, inclusive, ser agregadas a essa, mas como nesse setor aqui, junto conosco, que temos um acumulado técnico de conhecimento nessa área, com os catadores, com a ANCAT, como que nós juntos poderíamos pensar um arranjo que pudesse colaborar para organizar melhor essa cadeia, diminuir as disparidades de apropriação do resultado econômico que existe nela e, ao mesmo tempo, potencializar a indústria, porque, ao fim e ao cabo, o que todos nós queremos é que o material chegue para vocês e que a roda da economia circular gire. Então, deixo essa questão aí para a gente refletir juntos. Eu vou pedir de novo para ouvir a Gabriela, né? No início. Ok. Bem, eu vou começar respondendo a sua primeira pergunta com relação a movimentos de preço, Johnny, Roberto e todo o time que está aqui presente. O papel ondulado, ele é bastante sensível à oferta, né? Particularmente, a gente tem um setor que é muito resiliente às movimentações da economia, né? Cerca de 75% do que nós produzimos em embalagens para transporte, sem pandemia, ele é dedicado a bens essenciais, a produtos essenciais, né? Essa indústria que foi autorizada em operar. Com a pandemia, esses 75%, 77% subiram para 85% a 88%. Então, nós continuamos, pelo menos passados 4 primeiros meses, nós viemos numa operação bastante intensa, garantindo que as embalagens para atender esses produtos essenciais pudessem ser movimentados ao longo de todo o Brasil, tá? Então, assim, a gente tem as embalagens indo para o mercado pelo pós-consumo e essa embalagem não retorna para as nossas operações por tudo aquilo que nós já comentamos agora, a suspensão da coleta municipal, seletiva, a própria não operação das cooperativas, as suspensões dos captadores. Então, no nosso setor, pelo menos, nós temos visto nos últimos 45 dias um movimento de crescimento, sim, de preço. Então, pelo menos no nosso setor, que é um setor que já tem uma estrutura formada já de longo tempo, se você não tiver o material disponível, naturalmente o preço sobe, porque nós somos bastante dependentes desse material, como eu já expliquei lá no começo. Então, esse recuo de preço nós não estamos vendo. Então, e a outra questão que a gente conversou até agora, que eu acho importante, nós estamos falando de uma questão estrutural, de complexidade, né? Porque nós estamos falando de 5 regiões brasileiras, né? Com complexidades também diferentes, dificuldades, vivendo momentos completamente diferentes do ponto de vista de conhecimento, de aprendizado. Então, a gente tem muita coisa por fazer. E eu acredito que em assuntos de alta complexidade, nós temos que desenvolver muito estudo, né? Vão ser muitas reuniões de discussão entre a indústria, e aqui a gente tem associações parrudas para poder trazer entendimento e a sua visão sobre o tema. Então, acho que é super importante. E acredito que se nós nos sentirmos de fato responsáveis, se nós não montarmos um comitê permanente para tratar essa questão, porque a gente não tem dúvida que num dado momento a Covid vai abrandar, né? Ou vai ser através do próprio vírus, que a gente já vivenciou isso várias vezes, já foi o SARS, já foi o MERS, já foi H1N1, surgem vacinas, não surgem vacinas, mas a gente sabe que esse tema vai abrandar. E se nós, de fato, formos responsáveis, a gente deveria criar um comitê de crise permanente, porque nós vamos enfrentar outras crises, né? A gente vem se preparando para discutir diversos cenários gravosos, né? A gente pensa sempre no câmbio,
a gente pensa sempre na relação comercial do ponto de vista global, né? Fases difíceis em certas regiões do mundo, a gente está sempre preparando para isso. A gente nunca se preparou para uma interrupção de economia no nível que nós estamos vivendo e sobre o tema que nós estamos passando, que é muito, muito severo, né? A gente não está falando não só de dinheiro, né? Que é super necessário para sustentar essa estrutura, nós estamos falando de vidas, né? Muito fortemente de vidas. Então, o que eu falo assim, dentro do setor, nós nos reunimos, as associações ligadas ao setor, então hoje nós temos a IBAC, a Indústria da Árvore, a ABPO, a Associação Brasileira de Papel Ondulado, nós convidamos a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, a BTCP, nós convidamos também a ANAP, que é a Associação Nacional dos Aparistas, e para nós nos unirmos para discutir realmente quais serão as soluções que deverão ser transitadas, experimentadas, estudadas, planejadas, para que a gente realmente tenha aprendido com esse momento que a gente tem que desconstruir o modelo existente para surgir um modelo que seja viável economicamente, socialmente e ambientalmente. A gente já tá dentro nessa cadeia da reciclagem. Mas para a gente ter esses modelos, nós vamos ter que discutir muito, né? Eu já ouvi do Johnny, a gente conversei com o Roberto, que nós temos ideias, né? O nosso setor também tem ideias, mas a gente, de qualquer forma, vai ter que elaborar isso hoje a muito mais mãos, trazendo sugestões e soluções para que a indústria aporte uma posição segura, firme, né? Não só do dinheiro, porque o dinheiro entra e some, vai sumir, do ponto de vista de resultado, que a gente crie, de fato, uma estrutura através de um comitê de discussão e que tenha começo, meio e fim, que é reestruturar esse processo de coleta seletiva no país. Começando sempre pelo bom, né? O perfeito a gente não vai entregar rápido. Então, começando por alguma coisa que seja boa, que faça parte de uma transição do momento que nós estamos vivendo para um momento melhor, mas que tem grande possibilidade de voltar, né? Com outras pandemias ou com outros temas também sérios do ponto de vista econômico. Mas acho que a gente vai ter que se preparar diferente do que nós fizemos, pelo menos para viver esse momento. Muito bom, Gabriela. Acho que você lança um desafio aí para todos nós, né? De fato, isso é um pouco da nossa natureza, né? Quando a gente está em crise, a gente começa a pensar em solução. A crise passa, a gente bota as ideias na gaveta e segue de novo, né? E aí, quando aparece outra crise, a gente até esquece que tem alguma solução na gaveta e começa a inventar outra nova, né? Então, eu acho que esse desafio que você nos lança aqui, eu já queria agregar aí para os próximos comentários que a gente vai ter da Abralatas, da Bividro, da Biplast, porque, de fato, não essa ideia da desconstrução para construir algo novo é uma ideia que eu persigo muito, né? A gente muitas vezes precisa sentar na mesa despido das nossas convicções para que a gente tenha a capacidade de ouvir, né, o outro. E isso é muito importante, porque é uma cadeia complexa. Como você falou, nós estamos falando de um país continental, de um país que está com boa parte da indústria da reciclagem, né, concentrada na região sudeste do país, né? Quando a gente, por exemplo, trata com a questão do resíduo na região norte, a gente sabe as dificuldades que se encontram muitas vezes para tirar uma carga de lá. Por isso que, né, vários materiais continuam sendo enterrados, porque não tem fluxo. Então, acho que eu colocaria e agregaria as duas questões que eu levantei, esse tema trazido para a Gabriela, né, como um desafio para a gente, de talvez como um dos frutos deste nosso primeiro diálogo, a gente abrir uma mesa de diálogo que nós não sabemos onde ela vai dar, mas o que eu sei é que a gente vai aprender junto nessa mesa e vamos poder identificar o que a gente pode fazer junto. Nem tudo nós vamos fazer junto, mas algumas coisas pode ser que seja bom para todo mundo fazer junto, né? Então, deixo aí e já te convido, Cátilo, para você
já fazer o seu comentário aí nessa rodada. Obrigado, Johnny. Eu acho que é importante trazer 2 pontos, né, relativo à pandemia, né? Nós falávamos de ações emergenciais que nós tivemos durante a pandemia. E se existem 2 consequências dela, acho que mudou muito os hábitos de higienização no dia a dia das pessoas, acho que isso é uma consequência desse momento que a gente está vivendo. Mas o segundo ponto, acho que de todos, sobre um momento de reflexão de novos e bons hábitos que a gente está tendo. E falando em bons hábitos, a gente começa a pensar numa mudança de modelo que a gente pode ter, principalmente na economia brasileira. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante agora de transformar a economia brasileira numa economia mais verde, mais moderna e que ajude a cadeia do modo geral. Isso pode parecer super complexo, mas o roteiro é simples. É simplesmente transformar os desafios ambientais que a gente tem em oportunidade. Como que a gente pode fazer isso? Pelo menos nós, na Abralatas, a gente acredita muito nessa transformação da economia linear para circular, deixar de lado aquela ideia antiga da Revolução Industrial, extrair, explorar e tal, para trazer a redução, reutilização e reciclagem. E eu acho que existem modelos no mundo todo, a gente não precisa criar tudo, né? Tem modelos no mundo todo que a gente pode, pelo menos, analisar, seguir ou pegar como exemplos. Então, tem vários países do mundo que têm utilizado os novos modelos para transformar suas economias. Bem que o Roberto falou, nada se faz se não mexer no bolso, se não tiver o aspecto econômico envolvido, em transformar a economia linear para uma economia circular. Nós temos vários. A gente tem o Closing the Loop na Europa, a gente tem o Green Deal, que é o novo pacto ambiental, pacto ecológico ambiental europeu. Nós temos o Zero Waste Goal na Califórnia, nós temos o Circular Economy da China, que desde 2009 utiliza os 3R como princípio básico. E nós, da Abralatas, a gente sempre procura estar atento a todos esses pactos, essas novas mudanças de modelo governamentais, modelos legais, para ver de que forma a gente pode seguir aqui no Brasil. E o Brasil, entrando um pouco da questão de modelo, nós estamos completando esse ano 10 anos da PNRS, né? Nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos o Lixão Zero, um programa que muito nos agradou, que o governo Bolsonaro trouxe agora, pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós temos uma ótima inovação, que foi o RenovaBio, um instrumento para incentivo de biocombustíveis excelente. Então, assim, o Brasil não ficou para trás em termos de trazer legislações que possam apoiar novos modelos econômicos. Mas eu acho que, como foi bem dito pelo Paulo, pela Gabriela, enfim, a gente realmente chegou no momento. E acho que o momento é propício. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente gostaria de trazer, que com essas mudanças de hábitos, com as pessoas lidando diretamente com os lixos dentro das suas casas, as pessoas enxergando os lixões cada vez mais enchendo, agora a gente tem uma oportunidade de ouro de unirmos todos os setores em prol de uma cooperação para alinharmos um novo modelo para o Brasil. Importante trazer governos, não só entidades, iniciativa privada, principalmente com cooperação internacional, mas trazer governos, prefeituras, governo federal, governo estadual. Esse modelo, nós não temos todas as respostas para eles, mas a gente tem alguns caminhos que, olhando para fora, a gente viu que funcionam, que poderiam ser trabalhados aqui. Nós estamos fazendo um esforço, não só na pandemia, mas desde antes já, para ver que cada vez a gente aproxima mais. O primeiro passo que a gente está dando é conversando com o governo federal para fazer um termo de compromisso próprio do nosso setor, onde a gente tem diversas obrigações focadas em algumas áreas que poderiam ajudar, não só no nosso setor, que hoje já recicla 97% das latas no país. Isso é importante dizer, né? Principalmente comparando países como lá fora. França, 58%, a Espanha não chega a 70%. Nós temos países como Noruega, que é dito como líderes, 80% de reciclagem de lata. O brasileiro é o país, ou um dos mais recicladores de lata de alumínio no mundo, com
com 97% de reciclagem, a gente não acha que esteja tudo bem, esteja tudo controlado, e a gente cumpra a logística reversa e a gente tem que ficar por aqui. Mesmo ajudando outras embalagens, outros materiais, muitas vezes com próprio estímulo, né? O catador vai lá, recolhe as latas, mas ele, por estímulo, acaba recolhendo outras embalagens. Mesmo com todo esse cenário, a gente não deve parar por aqui. A gente acredita muito na construção de uma nova cultura de lidar com resíduos sólidos. Através da indústria, o diálogo da indústria com o comércio, principalmente, a gente acredita em investimento em educação ambiental para mudar os hábitos. E veja que é importante agora, nós estamos num momento de mudança de hábitos, para mudar os hábitos dos consumidores com relação a lixo. E nós temos uma outra oportunidade que chega junto, está chegando cada vez mais aos poderes de consumo, a geração Y, a geração G, são novas gerações que, diferente de todos aqui, pelo menos aqui dos meus colegas, já vêm com um DNA de sustentabilidade de sangue. Essa geração está cada vez mais chegando ao poder de compra agora. Aliado com essa mudança de modelo de comportamento, nós temos uma oportunidade de ouro, de nos unirmos, de nos cooperarmos e, por que não, firmarmos, e o Paulo já tinha dado a deixa, um novo pacto ecológico, um novo pacto ambiental brasileiro, com entidades, governos, tentando mudar essa cultura de resíduos sólidos. Eu acho que tem diversas coisas que nós, tinha citado antes, né, como o Latas, podemos fazer. Nós estamos trabalhando num grande plano para diminuir cada vez mais e aproximar os catadores e as cooperativas da própria indústria. Os nossos centros de coletas, durante a pandemia, trabalharam o tempo inteiro. Infelizmente, Johnny, caiu o volume e caiu o preço. No nosso setor, o preço é calculado em cima de qualidade e de cotação de bolsa internacional, mas caiu. Mas nós não deixamos de trabalhar. Como é que a gente pode melhorar? E aí é um dos focos que a gente tem tido e nós vamos começar a trabalhar com o governo e esperamos trabalhar com todos aqui nesse call. Tentar cada vez mais usar a tecnologia e aproximar os catadores ao centro de coleta para acabar, ou pelo menos diminuir, os atravessadores, aparistas, sucateiros, cada um usa um nome, em cada região do Brasil se usa um nome. Mas cada vez mais, se nós aproximarmos a indústria, nós, através dos centros de coletas que a gente tem pelo país, são mais de 38 centros de coletas no país e mais vários pequenos parceiros que nós temos dos catadores, oferecendo para eles tecnologia de rastreabilidade e de maior rentabilidade, e aí eu entro no ponto do Roberto. Não adianta o catador ficar caminhando, vamos dar um exemplo aqui de Brasília, por exemplo, em toda a asa sul, em toda a asa norte, não adianta o catador ficar caminhando em todo o bairro do Partenon, em Porto Alegre, Johnny, ou em todo o Leblon, no Rio de Janeiro, para ir atrás das latinhas, para ir atrás do vidro, para ir atrás do papelão, para ir atrás do plástico. Nós temos que fomentar maneiras, e talvez a via tecnológica seja uma delas, não estou dizendo que é a principal nem a única, de melhorar a rentabilidade. Talvez ele não precise caminhar durante toda a Asa Sul, talvez ele vá em 3 pontos e colete, através de um app, através de tecnologia, muito mais se ele caminhar durante vários quarteirões. Então, acho que a tecnologia vem ajudar. O consumidor está no momento certo, porque as novas gerações que estão chegando ao poder de consumo têm sustentabilidade no sangue. Nós estamos mudando o nosso modelo. E eu acho que a gente tem algumas oportunidades agora para unir governos e entidades. A Abralatas sempre pensa e sempre pensou não em modelos sociais, em modelos de ajudar dando dinheiro agora para comprar cesta básica. A Engenho pensou assim, isso foi uma situação emergencial, e para a situação emergencial a gente utiliza de maneiras excepcionais. A gente acredita na transformação de cooperativas, principalmente prestadores de serviços, e principalmente transformando catadores em agentes ambientais. Quem mais de meio ambiente são os catadores. Mais que, às vezes, os professores no colégio. O catador está de frente para o lixo. Ele pode ser um grande e importante aliado para ser os nossos agentes ambientais no futuro. E dinheiro, Roberto, a gente fez um levantamento através de uma pesquisa europeia.
O ano passado, 2019, foram destinados entre governo e iniciativa privada 31 trilhões para a questão da sustentabilidade. 32% a mais do que 2018. Isso mostra que o dinheiro está aí. O que está acontecendo é que ele não está chegando de maneira certa. Não está havendo cooperação e não está chegando para quem precisa. Então, acho que os 31 trilhões que o mundo coloca em sustentabilidade, com essa nova geração de poder chegando no consumo e com a união de todos esses quadradinhos que nós temos aqui, a gente tem uma oportunidade de ouro agora, durante a pandemia. Se a pandemia está nos trazendo algo de bom, é isso. Oportunidade de mudança para a gente revolucionar e montar não só um Green Deal europeu. Por que a gente não faz o Green Deal brasileiro? Um pacto ecológico, um pacto de sustentabilidade brasileiro. Deixo a oportunidade aí para provocar os meus colegas. Obrigado, Cátilo. Acho que você já deu um passo a mais aí. Acho que é importante a sua fala. Acho que a gente... alguns comentários estão vindo aqui, Gabriela, estão dizendo, pô, que legal essa coisa aí que a Gabriela está propondo, vamos fazer o comitê. Agora o Cátilo já está falando do pacto aí. Eu gosto da ideia também, entendeu? Principalmente se a gente fizer isso num pacto da indústria com os catadores, sem ninguém no meio do caminho, né? Então, essa conexão direta, né? É importante. A cadeia é repleta de outros atores e eu até outro dia conversando com a Gabriela, às vezes tem alguns atores que dizem, não, mas se os catadores avançar aqui, pode tirar o nosso espaço e ali. Esse Brasil é tão grande, o nosso desafio de ampliar o volume de resíduos recuperados é maior ainda. Então, eu acho que se todo mundo que está aí fizer alguma coisa e a gente quintuplicar o número de pessoas fazendo coisa, nós ainda vamos ter um déficit de recuperação de material e muita coisa ainda para recuperar, porque tem uma coisa importante que o Cátilo falou aqui, que é o processo de mudança cultural. Eu gosto de ver que algumas pessoas dizem assim, não, mas lá na Alemanha o cara já entrega o material separado e tal. Lá na Alemanha, se o cara não botar o material separado para a coleta, ele dá uma multa, né? Então, a gente, inclusive, tem um déficit regulatório em relação ao papel do consumidor, considerando o princípio da responsabilidade compartilhada na Política Nacional de Resíduos. É um tema que todo mundo fica um pouco com medo de tocar, porque significa mexer com todo mundo, com o conjunto da sociedade. Mas, como a Gabriela falou, talvez esse seja o momento da gente começar a mexer com algumas coisas, porque a transformação ela é um desafio, ela é necessária para todos nós. E aí, pegando esse acumulado da Gabriela e do Cátilo, eu queria passar para o Paulo aí, que também levantou essa bola já na sua primeira fala aí, para a gente ouvir um pouco ele. Acho que a gente tem várias convergências aí. Eu acho que o momento como diz, de compaixão e de união. Mas eu acho que assim, tem uma coisa que eu queria voltar, que é essa questão da gente da gestão de resíduo, né? Eu acho que isso é fundamental. Enquanto a gente ficar nessa questão que resíduo é tudo, todo mundo que está aqui tem resíduo. Então, se a gente ficar nessa separação de produto, eu acho que se a gente... E é o que a gente acabou fazendo por questões de indução, de legislação, etc. e tal, a gente acabou dispersando esforços e energia. E é uma coisa... A gente está desenvolvendo um projeto junto com a BDI, que é exatamente para isso, para entender modelos de negócio de gestão de resíduos. E não só de plástico, porque não faz sentido. Quando a gente faz o gerenciamento de resíduo municipal, local, etc. e tal, a gente está falando de todos os produtos de embalagem, né? E aí também não faz essa gestão de resíduo de produto, tá? Produto é embalado. Então eu tenho o produto da embalagem. E da embalagem secundária? Tem produto que tem quatro, tem produto final que tem 4 tipos de produtos para chegar na sua casa. Ele tem plástico, ele tem papelão, ele tem vidro, ele tem mais plástico, enfim. E como é que o consumidor lida com isso? Então, eu acho que é importante essa unificação, ela é fundamental até para o consumidor, porque o consumidor também precisa estar informado, ou pelo menos ele não ter aquela lógica esquizofrênica, não, traz o produto final que eu troco para você. Legal.
Mas e a embalagem? Não, a embalagem você põe na coleta seletiva. Não, mas e se ela sem embalagem for A? Não, aí você tem que fazer isso antes de colocar. Cara, tudo é resíduo. Eu acho que enquanto a gente continuar fragmentado, e eu acho que é um pouco essa proposta, a gente vai ter muito problema. E aí o que vai acontecer? A gente vai queimar tudo. A gente vai acabar queimando, que é o que estamos vendo aí, né? Um caminhamento para essa questão, que a gente precisa ficar muito atento a isso. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente tem trabalhado e a gente, provavelmente, dentro do próximo mês, a gente vai começar esse projeto com a BDI. Já coloco e já convido todo mundo. A gente vai montar um grupo para trabalhar essa questão de resíduos sólidos no Brasil, gestão. E aí, nós não vamos fazer, não estou falando de acordo setorial, estamos falando de pensar novos modelos de negócio de gestão de resíduos no Brasil. E é o momento da gente repensar os modelos. Né? Desde a questão municipal, desse modelo tradicional do município que faz a licitação, como é que a gente muda isso? Né? A gente, ao mudar isso, vai mudar a relação com o catador e cooperativa, vai mudar com as centrais, vai mudar com os produtos, vai mudar com a gente vai ter que mudar uma série de coisas que estão aí desde que fizeram a Constituição Municipal, desde a década de 80. Né? O município é o responsável, então ele faz a licitação, etc. Então, eu acho que é um momento, acho que está todo mundo meio que falando a mesma lógica, mas eu acho que enquanto a gente estiver olhando, não tiver esse olhar de resíduo, que é um pouco do que o Cátilo falou dessa questão do green, né? Ou do zero waste, e todos esses protocolos que temos, aí eu acho importante esse olhar. E a proposta da Gabriela e até na Paula na fala também, eu acho que a gente está meio que no mesmo olhar. Eu acho que é hora da gente tentar dar uma embicada aí numa coisa só e tentar sair fora da caixinha. A gente já viu a experiência, a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem que ser revista, são 10 anos. Tem que rever, está na hora de rever isso aí, é nosso papel. Trazer sugestões, novas formas, novos olhares, entendeu? A gente viu hoje um novo termo de cooperação que trouxe alguns avanços, que é da reciclabilidade, que é de ter mais material com mais facilidade de reciclagem e tal, mas ainda com um pouco de esse olhar de produto e não de resíduo e tal. Mas eu acho assim, a gente tem que caminhar. Isso é função um pouco da gente institucional, né? Eu acho que a gente é de todos nós, né? Então, acho que isso é a primeira coisa que eu queria colocar, porque também eu acho que se a gente trouxer essa questão da embalagem, eu acho que essa nova geração tem razão nisso daí, começa a trazer também, eu acho que tem uma semente de começar a ter o valor percebido da embalagem. Porque a hora que isso começar a ter o valor percebido pelo consumidor, eu acho que contamina em geral. Então, é o valor percebido da embalagem pelo consumidor, do catador, do reciclador, porque assim, no meu setor, eu tenho um agente que compra o resíduo do catador, da cooperativa, e transforma em matéria-prima, ele não transforma em produto final. Então, eu tenho reciclador que ele tem um nível de desenvolvimento ou de qualificação profissional muito parecido com uma cooperativa. É o cara que compra o resíduo, lava, pica e extruda. É exatamente isso que ele faz. É muito baixo o valor adicional dele. Né? E que depois ele também no resto da cadeia, na governança geral dessa cadeia, ele também está espremido ali junto com o catador e vai passando para trás esse impulso que ele tem da frente. Então, e aí, respondendo a tua pergunta inicial, no caso do setor de reciclado, no mercado, né, 20% basicamente do que é usado de resina vem de reciclado. Para alguns setores específicos, eu não posso usar para tudo, né? A gente tem umas certas limitações aí, técnicas, de Anvisa, etc. e tal, que também é uma outra coisa que a gente tem que rever. A gente tem legislação de Anvisa que está no passado longínquo, né? Mas, enfim, e dos dois lados, eu tenho o cara que compra esse resíduo, que é mais estruturado e tem contratos de fornecimento para um transformador ou para empresas mais que têm pactos e que têm metas, ou uma empresa automotiva, etc. e tal. Esse cara, a relação dele assim, é de busca de qualidade e de link com o fornecedor, que é a cooperativa. O cara que é menor, que é ele, a mulher e o filho, né, que é o reciclador que compra um resíduo para fazer
uma tonelada de resina por ano, esse cara é basicamente preço. Então, quando ele olha para a cooperativa, ele vai negociar preço. Então, ele vai ter aquele relacionamento predador de falar assim, não, eu vou pagar 30%, você não tem para que vender. Então, ele entra nessa lógica do preço, que é o que... Mas tem uma outra parte, que é uma boa parte, sim, esse cara que está mais estruturado, que tem esse olhar para a indústria, ele está inserido nessa cadeia de uma forma de governança mais estruturada, ele preza pela qualidade, precisa dessa qualidade, e aí sim tem uma relação mais saudável com as cooperativas e com os catadores, por precisar desse material, porque tem um contrato, tem alguém puxando, ele sempre paga esse valor, o valor que for necessário, porque ele precisa daquilo. Mas ele já tem uma relação de confiança, porque aquele tipo de negócio dele é fundamental. Se ele perde o fornecimento, aquele grau de fornecimento com aquela qualidade, com aquela constância, ele tem o negócio dele comprometido. Porque um valor, a gente está falando, resíduo é isso, esse cara faz um valor adicionado assim, depois, a hora que vai para a transformação, aí sim, a indústria de plástico no geral, aí o valor adicionado é desse tamanho. Tudo bem, mas nós estamos falando desse cara aqui. Então, eu acho que tem os dois, e o mercado é muito complicado, porque ele é muito balizado pela matéria-prima virgem. A gente está vendo o que está acontecendo com o preço do petróleo. Até um mês atrás o preço do petróleo era negativo. Então, para responder aí a tua primeira questão de como é que está o mercado, você tem esses dois tipos, mas você tem um balizador. E a questão do custo, né? É uma coisa, a Palladius tem um trabalho intenso nisso, os outros setores também, que é a questão tributária. A gente tem um sistema tributário da década de 40, quando a economia era linear, e hoje você tem um sistema tributário que taxa a produção linearmente quando você já tem uma economia circular funcionando, dependente do setor queira ou não. Então, o ciclo tributário não acompanhou o ciclo produtivo. Então, você tem uma ineficiência somado com o custo logístico, e aí tem esse cara maior que tem contrato, ele paga o custo logístico para ficar circulando entre catadores. Aí pode entrar o aplicativo, né, o Cataqui dos catadores, outros aplicativos de rota, etc. e tal. Então, eu acho que só para responder a tua pergunta de como é que está o mercado hoje, eu acho que ele tem essas duas caras no setor de plástico, tá? Vamos deixar eu falar, eu já falei demais. Tá ótimo, Paulo, e eu acho que é muito isso, acho que as falas elas confluem, porque de fato, como eu falava, a gente quer sair cada um do seu quadrado e tratar a questão como a questão dos resíduos, a questão da sustentabilidade. Existem, obviamente, outras experiências fora do Brasil. Tem muitas diretivas hoje, até teve um comentário aqui da União Europeia a respeito da questão do tratamento de resíduos. A gente tem onde buscar inspiração, mas entendendo que nós estamos no Brasil e nós temos que ter, eu concordo com o Cátilo, o nosso modelo. Porque aqui é diferente, a dinâmica é outra, a cultura é outra, o país é outro, as distâncias são outras. Então, a gente tem muita coisa a fazer junto, eu concordo. Tá ótimo, Paulo. Vamos ver a Ana Paula agora, então, aí com as mesmas questões para ver as contribuições da Bividro. Bom, eu costumo dizer que o vidro é patrimônio do vidro, duas coisas que acabam sendo integralizadas na equipe que representa a Bividro, que é a resistência e a transparência. Então, vou eu mais uma vez colocar o dedo na ferida de algumas reflexões que a gente precisa fazer aqui, né? Eu concordo plenamente com o Paulo. A gente precisa trazer novas iniciativas de gestão de resíduos. Porque eu fico olhando as iniciativas que hoje existem, são belíssimas. Os protocolos de intenção são eu li o termo de compromisso hoje e achei muito bacana o que está ali intencionado. É como o Pacto Global. As 10 ODS do Pacto Global são maravilhosas. Agora, tem um gap enorme entre o que você pretende fazer e o que de fato é feito. Se a gente olhar esse valor que foi colocado no mercado com sustentabilidade e confrontar com a margem de lucro líquido das empresas,
a gente tem que até sentir vergonha, porque, gente, as empresas ainda não conseguem, e eu acho que é um problema de maturidade, isso vai chegar aqui, mas aqui no Brasil as empresas ainda não conseguem integralizar a questão da sustentabilidade como um custo. É um custo, você precisa mitigar a sua atividade industrial. E hoje, ainda no Brasil, as empresas ainda têm essa dificuldade de internalizar isso. O departamento de sustentabilidade ele está mais associado a ações de marketing do que o procurement, que é o departamento de compra e tudo mais. E isso precisa ser feito, esse movimento precisa ser feito. Com relação ao vidro, por que eu falo isso, gente? Porque o vidro, como a cadeia é menor e mais curta e os players são menores, fica bem claro o que eu estou dizendo aqui. O vidro, 80% do vidro hoje que é colocado no mercado é retornável. Então, ele tem a lógica de ida e a lógica de volta. 20% mais ou menos, um pouco menos, é de vidro descartável e é esse vidro que vai parar nas cooperativas e vai parar na reciclagem. E por que todo mundo sempre questiona o seguinte, mas por que o vidro paga tão pouco? O vidro paga tão pouco, em primeiro lugar, porque hoje o único investidor real na cadeia de vidro é o valor do material, é quem compra o vidro. E o vidro é comprado pelo valor que compete com a matéria-prima. A matéria-prima que entra na fábrica de vidro, falando de economia circular, 100% do vidro que é produzido pode virar vidro outra vez. Ele entra no forno, sai com a mesma qualidade e, para ser sincera, ainda diminui. Quanto mais caco de vidro a gente puser no forno de uma indústria vidreira, a gente diminui a questão de energia, diminui o consumo de matéria-prima, diminui emissões. Então, é uma atividade em si sustentável a questão da reciclagem de vidro. Do ponto de vista ambiental. Por que ela não se sustenta economicamente? Então, vamos lá. O vidro, 75% do vidro é feito de areia. A areia é um material absolutamente abundante na natureza e com baixo impacto de extração. Então, você vai lá, retira a areia, depois você recompõe ali a área de mineração, você não deixa barreira de mineração, você não deixa rejeito, não tem questão de água, não tem contaminação de água. Então, esta atividade de extração da areia é uma atividade barata, pouco custosa. O vidro, para voltar para a fábrica, ele tem que competir com esta matéria-prima, que é muito barata. Se ele não competir, se ele não estiver no mesmo patamar de custo, a indústria de vidro não vai comprar caco, ela vai comprar matéria-prima. Porque a reciclagem em si, gente, não pode ser vista como um favor. A reciclagem ela é uma atividade econômica. A gente precisa separar as duas coisas. A reciclagem da logística reversa. A reciclagem é uma atividade econômica, a logística reversa é um custo que precisa ser integralizado pelas indústrias que hoje fabricam, distribuem e comercializam os produtos. E isso hoje não é feito. Hoje, quem basicamente está arcando com o grosso da conta são os fabricantes de embalagem, que estão ali tentando mitigar o impacto, porque na hora que bate no aterro, não é, ou na cooperativa, na verdade na cooperativa dá para saber, o captador sabe isso melhor do que eu, que o Paulo, que o Cátilo, qual é o plástico XPTO que está lá na cooperativa, o vidro verde, o vidro branco, o âmbar, o captador sabe isso muito bem. Mas a hora que bate no aterro, gente, não é o vidro da fábrica X ou do produto Y, é vidro, é plástico. Então, a gente fica fazendo tentativas desesperadas de mitigar um impacto ambiental da sua produção até a sua distribuição e comercialização. Aí eu pergunto para vocês, hoje não está nesse jogo um setor importantíssimo, que é o varejo. O varejo não está, os grandes distribuidores e importadores, as grandes redes supermercadistas, elas não estão institucionalmente nesse jogo. Elas não estão arcando com a coleta, eles são grandes geradores, colocam o produto no mercado, vai parar nas residências. E este trabalho não é minimamente compartilhado com as grandes redes varejistas de comércio.
O vidro é gerado 60% em bares, hotéis, restaurantes, lojas de conveniência e similares. Cadê este setor para arcar com o resíduo, não só com a coleta do resíduo, mas com a disposição? Quando você faz a concessão do resíduo para uma empresa privada, você remunera todos esses trabalhos. Quando você faz isso para o catador, tem que ser remunerado também. Hoje isso não acontece. Hoje a gente vive uma cartilha de intenções. Me desculpa aqui, Cátilo, você tem a vantagem do seu material, enfim, da alumina, de todos os custos de extração do alumínio, que faz com que o alumínio seja um material bem remunerado pela reciclagem, né? Porque tem questões anteriores da extração que são bastante custosas, mas a gente hoje trabalha muito na coisa da intenção, são bonitos, eu não acho que as pessoas não estão bem intencionadas, eu não acho que as indústrias não estão pensando sobre isso, eu não acho que a gente não tem que fazer, não acho que está estagnado, acho que melhorou muito, acho que os players entraram muito, os governos estão entendendo melhor o tema, mas falta ainda um longo caminho, gente. E acho que o Paulo tem toda a razão. Esse longo caminho não está na discussão da reciclagem. Esse longo caminho está na discussão da gestão do resíduo. Não é possível mais um país como o nosso ter 50% de gestão só adequada, de disposição adequada de resíduos, gente. Nós temos ainda 50% do resíduo do país sendo jogado em lixão. Esta é uma grande questão hoje, que é uma questão nacional, e se a gente não enfrentar ela conjuntamente, e aí eu digo setor produtivo e governo, nós não vamos resolver o problema do resíduo no Brasil. A questão da reciclagem é um aspecto da questão do resíduo, e ela tende a se sofisticar e ter melhor qualidade e ser uma atividade melhor remunerada, se na ponta aqui o setor produtivo entrar com uma mentalidade de que é responsabilidade dele reunir este material e trazer de volta e levar até a indústria de reciclagem. Ele tem que chegar na indústria de reciclagem com um valor competitivo. Para isso virar um negócio, para isso remunerar a cooperativa, não tem sentido a prefeitura pagar a conta de luz, dar o terreno, não parar em pé a cooperativa. Por que não para em pé? Porque eles têm que prestar um serviço de ir lá buscar. Quando o catador chega para mim e diz: eu recebi uma doação de não sei quantas toneladas de vidro, agora eu só vou triar e vender. Eu falo: você não recebeu uma doação. Você recebeu um osso. O cara, para não pagar o aterramento daquelas toneladas, ele jogou aí na sua cooperativa. E agora quem vai fazer esse serviço é você, que vai deixar dele pagar R$140 de tonelada para botar no aterro, para botar lá na cooperativa, que vai ter que triar, transportar, levar para a indústria e ainda dar conta do rejeito do beneficiamento. Então, se a gente não pensar isso de uma forma totalizante, de uma forma holística, que eu acho que a pandemia veio para criar esse desafio para a gente, eu falo e repito, ela evidenciou chagas que já existiam. Este problema não é de agora, gente. A indústria de reciclagem não está parada porque só não tem consumo ou porque o descarte... Não. Ela já estava com muita dificuldade de se constituir. E a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de transparência e realidade, marcando e dizendo: olha, temos um problema mesmo. É fato, a gente tem um problema, não conseguiu ainda atingir um pensamento mais maduro, de compromisso com essa cadeia como um todo, de compromisso com a geração. Precisamos sim conscientizar o consumidor, precisamos sim conscientizar as pessoas individualmente, mas esta é uma parte do problema, as atitudes precisam ser coletivas. O setor produtivo precisa agir coletivamente com os governos. Obrigado, Ana Paula. A gente vai ouvir agora o Roberto. A gente já passou um pouquinho do que a gente tinha planejado, a gente vai só ouvir o Roberto, que acho que a fala dele é super importante depois, né, Roberto, de ouvir tudo isso. Depois a gente vai fazer uma rápida rodada aqui de despedida aí de cada um, para a gente não estender demais para além do horário que a gente havia programado inicialmente. Roberto, fica à vontade aí para comentar aí essa nossa rodada aí. Claro. Acho que um baita, né? Acho que para uma semana do meio ambiente, né? Uma atividade dessa, um debate desse, né?
uma qualidade dessa é fantástico, né? Quem diria, oxalá, eu quando eu iniciei meu trabalho lá atrás, lá 20 anos atrás, lá pudesse pensar em ter um debate, né? Nós catadores ter uma conversa, um debate tão avançado assim com o setor da indústria da reciclagem. Então isso para a gente é fundamental, né? O que eu gostaria, na verdade, de todas as falas aí que eu vim escutando, é dizer que, olha, nós catadores estamos na ponta, voltaremos a trabalhar, né? Estamos esperando, temos uma expectativa muito grande com a indústria nesse processo, né? Uma expectativa de parceria mesmo com a indústria, de participação, inclusive, nessas conversas, nessas discussões, né? Não só participações de palavra, mas participações financeiras também, que é bom, faz bem para as cooperativas, né? E eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Eu acho que eu não vou entrar em muitas delongas, porque o evento já está, né, no seu tempo já passando o seu tempo, mas dizer que nós estamos no caminho certo, eu acho que esse evento é mais um evento que salta, né, nós catadores para esse elo da cadeia e para esse espaço de negociação, de conversa, de pensar nesse negócio, como esse negócio fica bom para todo mundo, né? Essa é a grande... Eu acho que esse é o grande debate, né? Como que o negócio fica bom para os catadores em cooperativas, os catadores avulsos, para os catadores, né, que estão em associação, para a indústria, para o governo, para a sociedade como um todo. Então, eu só queria mais uma vez agradecer, parabenizar aí essa grande iniciativa da Pragma, da ANCAT, né? E vamos em frente aí, que eu acho que tem um caminho enorme para a gente trilhar aí, com boas ideias aí futuras, que vão só crescer e melhorar, na verdade, a questão do meio ambiente para todo mundo. Obrigado. Excelente, Roberto. O Gilberto já fez o comentário dele aí, estou 100% com o que o Roberto falou, acho que é muita coisa, as falas foram muito interessantes. O Roberto já fez a despedida dele aí. Eu vou começar na ordem inversa, eu sei que o Paulo tem outro compromisso também. Queria, Paulo, aí um minutinho para se despedir aí e ouvir um pouco de você sobre esse nosso debate. Eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas conversando, procurando alternativas, enfim, mais do que diagnóstico, alternativas. Não, só posso agradecer a oportunidade de ter aí esses olhares. Eu acho que é interessante a gente perceber que a gente está olhando para o mesmo lado, mas também está desatento para algumas coisas que vocês trouxeram. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu queria agradecer a oportunidade e já queria colocar, já fazer novamente esse convite. Assim que a gente tiver o início do projeto, a gente gostaria de contar com as associações e com as empresas. Isso é um projeto para o país, não é um projeto para plástico. O protagonismo é de todos, né? É um projeto que é da Plástico com a BDI, mas ele a gente só tomou a iniciativa de começar isso aí, mas o resíduo é de todo mundo, é um pouco do que a gente falou. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de trazer essa reflexão e trazer alternativas e trazer caminhos, né? E que isso só vai ser com essas realidades individuais, a realidades que a Gabriela passa no dia a dia com o setor dela, com a Ana Paula com o setor dela, o Cátilo com o setor dela, o Roberto com o setor dela, né? Eu acho que é importante a gente ter esses olhares, assim, ninguém sabe tudo, mas eu acho que se cada pedacinho da gente consegue construir algo muito maior do que a gente está fazendo aqui. Eu queria agradecer de novo a oportunidade, me desculpar por não poder ficar mais com vocês, já tinha um compromisso agendado. Eu desejo sucesso, saúde a todos, muito obrigado, fiquem em paz e bom revê-los, bom conhecê-los e um abraço. Obrigado, viu, pela oportunidade. Vou ficar mais um pouquinho com vocês e logo vou ter que sair. Até logo, tchau, tchau. Paulo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Tenha certeza de que nós vamos responder ao seu convite, né? Eu tenho certeza que a ANCAT vai estar dentro disso, quer participar, e esse é o movimento que a ANCAT tem feito. A Pragma vai estar junto, quer estar junto com vocês, tem muita contribuição para dar também. E eu acho que é isso. Quando a gente começa uma caminhada,
A gente pode até começar lá sozinho, né? Mas seguir sozinho é uma opção, né? E aí você está fazendo uma opção que nos deixa muito feliz, viu? Agradecer muito a sua participação. Antes de passar, dizer, a gente passou aqui das 200 pessoas, muita gente bacana que está conosco, o doutor Fabrício Soler, aqui do Felsberg, estava conosco, muita gente da Clabinha aqui também, Gabriela, a gente viu, da Abralatas, doutor Diogo, advogado da ANCAT, o Ed, secretário executivo do Reciclar pelo Brasil, a gente viu o pessoal da Danone aqui também, e principalmente o que mais nos deixou feliz, muitos catadores de materiais recicláveis aqui também debatendo conosco, muitas lideranças. Eu vi o Gilberto de Minas, a Nelly, o seu Tequinho aí de São Paulo, a Eveline lá do sul de Minas, o Márcio do Rio de Janeiro, muita gente bacana, muita gente legal que está nessa caminhada conosco. Eu, seguindo a ordem inversa agora, queria passar a palavra para a Ana Paula, para em 2 minutinhos ela dar a sua despedida final, dizer que a sua fala gera mais inquietação ainda, Ana Paula, acho que tem muita coisa, você falou que é verdade, eu acho que cada um tenta se defender nessa arena, né, da forma que pode, então eu sou logística reversa, eu sou isso, eu sou aquilo, e na verdade é isso que o Paulo falou, nós estamos falando de gestão de resíduos, a gente tem essa mania de olhar as coisas de forma particionada e todo mundo perde com isso, né? Por isso que eu acho que nós vamos, tenho certeza, já vou antecipar, eu vou incomodar todos vocês aí, porque a Gabriela provocou, o Cátilo disse que é por aí, o Paulo reafirmou, nós vamos ir, viu? A gente vai incomodar vocês aí, em breve eu e o Roberto, Roberto, vamos estar pedindo uma conversa aí para seguir nessa agenda. Então, vamos ouvir aí 2 minutinhos a Ana Paula e depois a gente passa para o Cátilo. Eu fico muito feliz, eu queria agradecer vocês pela oportunidade, agradecer Cátilo, Gabriela, Paulo, pela excelente companhia. É sempre muito bom dialogar com a indústria. Acho que é isso que você falou, Paulo, a gente precisa aqui agora botar a cabeça no lugar, aproveitar esse momento como um momento de reflexão e arregaçar as mangas e produzir, tentar fazer com que a gente avance nos nossos desafios, avance na questão do resíduo. Não só na questão da meta da reciclagem, a meta da reciclagem é uma consequência. Se a gente avançar na gestão de resíduos, a reciclagem vai acontecer naturalmente, né? Ela é o resultado de um grande trabalho que vai ser feito anteriormente e que a gente precisa fazer. Eu estou à disposição, a gente na Abvidro gosta muito desse desafio, é um dos temas prioritários nosso e a gente está à disposição de vocês para ajudar no que for possível. Cátilo, está com você agora. E agradecer também a todos os painelistas, meus colegas de outros setores. É um prazer, a gente acredita muito no diálogo. Esse é um dos princípios básicos aqui, um dos valores da Abralatas. Queria encerrar falando que o estímulo de tudo isso, pelo menos para o nosso setor, vem da nossa história. Vem lá das rifas nas escolas, onde a gente fomentava o início da economia circular. Temos orgulho de ser um dos primeiros setores a falar de economia circular no país, desde 1989. E não para respaldar, nem reafirmar que a nossa história única é a melhor. Mas para utilizar um pouco desses exemplos que a gente tem no setor, para tentar transformar o futuro. Eu colocaria 4 pontos finais aqui que a gente trabalha, nós acreditamos que seja um bom caminho pela frente. Primeiro, trabalharmos unidos numa reforma tributária. Acho que a gente passou bastante aqui falando de quanto é importante a questão financeira e econômica. Então, a reforma tributária justa e eficiente para esse país vai nos dar meios legais de poder fazer tudo que a gente falou aqui. Sem isso, a gente não consegue fazer. Segundo, melhorar a comunicação com os consumidores através da educação ambiental. O trabalho que a ABRE vem puxando e a gente aplaude, um trabalho para melhorar a comunicação nas embalagens.
Hoje o consumidor ele não entende o que é reciclado, o que não é. Tem vários tipos de plástico, a própria lata, vidro, tudo, papelão. Então, tentar mostrar para o consumidor, seja com uso de tecnologia, seja com uma melhor simbologia, mas tentar unificar e por iniciativa própria, não por projeto de lei, nem obrigação vinda do governo, por iniciativa própria nossa, tentar melhorar a comunicação com o consumidor com relação à reciclagem. E o terceiro ponto, diminuir a distância realmente entre a indústria e os catadores e as cooperativas. Acho que essa é uma obrigação, nós já estamos trabalhando isso e a gente acredita muito nisso. Para tudo isso acontecer, é cooperação, é união, que é a grande deixa da pandemia, né? Esse painel é um exemplo. Eu acho que o que eu tiro daqui é que está todo mundo com a mesma intenção e está todo mundo do mesmo lado, que é em prol do meio ambiente. O meio ambiente é único. Não adianta a gente fomentar um programa aqui no Brasil se a Argentina não faz. O rio é o mesmo, o oceano é o mesmo, o clima é o mesmo, o céu é o mesmo. Então, não adianta ter diferenciação de estado, de país. A gente precisa fomentar de uma maneira global realmente melhorias aí para o meio ambiente. Agradecer muito, em especial Roberto, Johnny, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente está abertos ao diálogo sempre. Obrigado, Cátilo. Eu vou passar de imediato para a Gabriela. Obrigada a todos, foi um prazer conhecer vocês. Estou super feliz de ter participado aqui junto a Ancate, Roberto, Johnny, que tem sido grandes surpresas para mim. E eu quero dizer que eu quero participar desse processo, desde que todo mundo prometa que nunca mais vai falar que vai ficar fora da caixinha. Todo mundo ficar dentro da caixinha, com a caixinha eu estou dentro. Fora dela, não quero topar esse programa, não. Muito obrigada, gente. Beleza. Roberto, para as suas despedidas aí, considerações finais. Legal. Na verdade, só para deixar Johnny, coloca para mim, por favor, também o site da Ancate, que vai estar também disponibilizando também no site da Ancate as gravações, tá? Tanto da Praga quanto da Ancate. Tem muita gente perguntando, né? Agradecer a todos aí que estão presentes aí nesse evento, né? Muito obrigado aos catadores, muito obrigado aí a todos que estão nos assistindo. Tem muita gente de prefeituras também nos assistindo aí nesse momento, né, do setor público, privado, e a gente está vendo aí o desafio que a gente tem, né, e um momento, né, importante, né, para discutir esse desafio, para avançar nesse desafio, e eu acho que o fundamental disso é trazer, né, esse ator, né, que são os catadores e catadoras aí, como agentes principais e importantes e fundamentais e essenciais nesse processo, né? Muito obrigado. Bom, pessoal, agradecer a todo mundo aí pela participação, agradecer a Ancate pela parceria, né? Como eu disse aqui no início, a Pragma e a Ancate têm andado de mãos dadas, aí, feito muita coisa bacana junto, e a gente vai continuar fazendo coisa junto, porque esse é um princípio também na nossa empresa, a gente acredita nesse processo colaborativo e nessa construção com os catadores, que é representada pela Ancate. A gente dá muitas ideias para a Ancate nos dá muitas ideias, e essa confluência que a gente tem é que a gente quer compartilhar com todo mundo também. Foi um grande prazer poder contar com vocês. Quero agradecer aqui o Paulo da Biplast, que já saiu, agradecer a Ana Paula da Bividro, mandar um abraço lá para o Lucien, eu sei que ele queria estar aqui, infelizmente não pôde, agenda de última hora. O Cátilo aí, com quem a gente tem tido muitos encontros, a Abralatas tem sido uma parceira. Essa relação que a gente está começando aí com a Gabriela na BPO, né? Vamos ficar dentro da caixinha, mas vamos pensar fora dela, Gabriela, porque aí eu acho que a gente combina. É muito importante ter vocês aqui. A gente sabe a importância do setor do papel para essa cadeia da reciclagem, é muito importante. Então, eu acho que a gente sai daqui com vários desafios, né? E o principal é a gente conseguir construir essa mesa de diálogo. Eu acho que o Paulo nos deu um caminho, mas talvez antes da gente ir para esse espaço institucional, a gente possa ter um segundo momento nosso aqui,
de diálogo. Eu e o Roberto vamos nos encarregar disso, né, Roberto, de promover isso. Agradecer a participação de todo mundo aí, o Roberto lembrou bem, o vídeo ele vai estar tanto no site da ANCAT, que eu coloquei aí, quanto no site da Pragma, para quem quiser assistir, compartilhar com outras pessoas que não puderam estar aqui conosco, né? Dizer, a gente não teve ainda tempo de ajustar algumas coisas aí, a Pragma e a ANCAT, mas já dizer para vocês, a gente já está desenhando aí o próximo webinar desse ciclo de debates de 2020, lá para o dia 25 de junho, e aí até motivados, né, Roberto, por esse termo de compromisso que saiu hoje, a gente quer debater logística reversa e economia circular, né, como essas coisas conversam, né, e como que essas coisas conversando não deixam de ver os catadores, de enxergar os catadores e de garantir a inclusão dos catadores. Então, a gente está, todo mundo aí viu esse termo de compromisso que saiu, é muito cedo para dar opinião ainda, a gente precisa estudar, pensar, nós já começamos esse exercício, né, Roberto? Mas é bom a gente conversar, é bom a gente dialogar, a gente vai trazer aqui no dia 25 de junho algumas pessoas importantes, né, que nós estamos combinando aí para discutir economia solidária, economia circular e logística reversa, né? Por fim, de registrar que a gente fez uma opção de fazer essa semana, é a semana do meio ambiente, amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente não quis programar para amanhã, porque amanhã tem tanta coisa acontecendo que está difícil a gente escolher o que a gente assiste, do que participa, mas foi muito importante, sou muito grato à colaboração de vocês, à presença de vocês e à qualidade que esse debate teve. Eu realmente fiquei positivamente muito surpreso por tudo que a gente conseguiu debater e acumular aqui. Uma boa noite, um bom resto de semana aí e que o futuro nos permita andar cada vez mais juntos. Muito obrigado. Obrigada, Johnny. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Forte abraço. Obrigada. Tudo de bom para vocês e saúde para todo mundo. Obrigado e até a próxima.